tudo bem? Espero que esteja muito bem. Nesta aula abordaremos o controle das ordens de produção e o status de cada fase do processo de fábrica. E o controle está no último nível de planejamento desenvolvido pelo setor de planejamento de materiais de uma empresa. A nossa imagem está dividida em 3 níveis. O primeiro nível seria o nível da gestão de demanda. O que seria isso? Eu já tenho toda a parte de estratégia do meu plano de vendas agregado, dos meus orçamentos, eu tenho meu plano mestre de produção, e através disso eu já consigo definir minhas políticas de estoque. E por fim eu consigo fazer já meu plano mestre de produção. O que seria isso? Esse plano mestre, eu consigo fabricar os meus produtos, sejam eles por família, sejam eles por caracterização, por parte técnica. Esse seria o meu primeiro nível. O meu segundo nível, o nível intermediário, seria o nível de geração de necessidades. Ou seja, como eu já tenho as minhas fichas técnicas, as minhas estruturas, meus parâmetros de processo, eu consigo neste momento definir a quantidade de materiais que eu vou utilizar para cada plano mestre de produção. E essas necessidades eu já consigo detalhar inclusive com a capacidade produtiva que eu vou estar utilizando na minha fábrica. E aí no terceiro nível e último nível, por fim, nós chegamos aqui à programação efetiva do chão de fábrica. O que seria isso? Onde eu vou gerar as necessidades de programação dos meus fornecedores, sejam fornecedores de insumos, sejam fornecedores de matérias-primas que eu preciso para fabricar os produtos. E quando esses materiais chegarem, eu já consigo startar aí as minhas ordens de produção detalhada para cada processo produtivo. Neste momento, neste nível, eu consigo fazer a minha programação do chão de fábrica, onde eu vou detalhar cada processo produtivo e aí sim eu vou conseguir gerar as demandas que eu preciso para mim fabricar meu produto ao longo do meu processo. Bom, nesse tipo de planejamento de curtíssimo prazo, tem como objetivo programar cada ordem de produção e cada processo dentro das ordens, em cada setor ou posto de trabalho. Desta forma, todos os postos de trabalho saberão que está programado para ser realizado, inclusive podendo até ter indicação de horário de início e término de cada fase do processo em cada ordem de produção subsequente. Quanto às vantagens desse tipo de programação, podemos destacar: prever atrasos antes mesmo de uma OP ser liberada para a produção, verificar possibilidade de antecipação de pedidos, permitir uma melhor alocação de materiais, uma vez que é sabido o último momento para a entrega dos recursos, permitir o autocontrole por parte dos trabalhadores da produtividade, nível de atrasos, necessidades de trabalho extra, ser base para a mensuração de produtividade individual ou dos setores, permitir a identificação de atrasos entre processos, evitando o controle de atrasos somente com base na data final de entrega para o cliente, permitir implantação de controles visuais como o gráfico de Gantt, favorecer maior envolvimento do pessoal de fábrica, identificação de ociosidade entre setores, entre outras. Considerando os sistemas de produção puxado e empurrado, há também diferentes ferramentas para a programação da produção a serem utilizadas em cada sistema. Agora mostrarei como configurar uma ferramenta no Excel para gerar a programação com gráfico de Gantt. Vamos comigo na tela. Nesta atividade, iremos desenvolver o gráfico de Gantt, onde o mesmo nos dará ferramentas para que nós possamos ter ideia de quanto tempo durará cada ordem de produção e quais os recursos que eu preciso para cada uma delas. Inicialmente, com as fichas técnicas já definidas para cada produto, neste caso nós temos aqui alguns tipos de produtos, né, como o porta-rascunho e caneta, eu tenho o porta-CD e eu também tenho o porta-revistas. Esses produtos, eles estão definidos, conforme eu falei sobre a ficha técnica, eu vou estar detalhando aqui para melhor entendimento. Bom, o quadro 1 nos mostra aqui a sequência de produção para o determinado produto, que é o primeiro aqui, o porta-rascunho e caneta. Neste produto, nós temos aqui 9 atividades, ou seja, 9 operações para fabricar este produto. Quais seriam essas operações? A primeira operação, cortar o material, a segunda, retirar as rebarbas, o terceiro, limpar a chapa cortada, o quarto, realizar a primeira dobra e assim sucessivamente até o 9º, onde nós temos aqui a embalagem do kit plástico, né? Bom, como que funciona nesse caso? Nós temos uma primeira coluna as operações, a segunda nós temos as máquinas que serão utilizadas para fabricar essas operações,
Em relação às máquinas, nós temos também as ferramentas que são utilizadas. Então, eu estou cascateando aqui. Eu tenho a operação, eu tenho a máquina utilizada e eu tenho a ferramenta que vai ser utilizada nessa máquina, né? Então, essa seria a definição. Para cada operação, eu tenho um tempo, que aqui na primeira coluna está definido em minutos, né? A minha grandeza é em minutos. Na segunda coluna, eu tenho o total desse tempo. O que é esse total? Eu vou estar exemplificando aqui, mas o total nada mais é do que ele multiplica aqui o tempo total em minutos com a quantidade de peças previstas, de acordo com a minha demanda, que veio lá da minha área comercial, que nós comentamos nas aulas anteriores. Bom, para essa primeira operação de cortar material para o corpo do nosso produto porta-caneta e porta-rascunha, por exemplo, eu tenho aqui um tempo de 20 minutos, né? Foi um tempo que eu defini, que eu demoro exatamente 20 minutos, certamente esse tempo é um tempo que já foi cronometrado lá na minha linha de produção, eu já conheço esse tempo estimado e aqui eu tenho o total. Então, como funciona? Para este produto aqui eu tenho carregado todas as operações, eu vou somente mudar aqui a quantidade prevista. Por exemplo, se eu fosse fazer um porta-caneta, vocês vão observar aqui que os tempos mudarão, né, automaticamente. Se eu der um Enter aqui, ele já mudou automático. Por quê? Porque eu já tenho um tempo definido. Então, o que ele está fazendo? Nada mais é o tempo em minutos. Ele está multiplicando a célula, né, I5, que é o meu tempo da operação, versus a quantidade de produtos. Logicamente, 1 vezes 20 deu um tempo total de 20 minutos. Nesse caso aqui, 20 minutos equivale a 0,33 horas, né? São horas decimais aqui, logicamente, porque não atingiu 60 minutos, né? Se eu alterar aqui, por exemplo, se meu tempo fosse 60 minutos, por exemplo, daria um total de 1 hora, né? Eu tive uma demanda de 20 peças, então eu, como programador da produção, eu vou vir aqui inserir essa informação, eu vou dar um input aqui de 20 peças. Quando eu der um Enter aqui e multiplicar, automaticamente ele está calculando o tempo que eu demoro para fazer todas as operações. 20, 10, cada operação perceba que tem um tempo diferente. Por exemplo, aqui, fechar a dobra do porta-caneta e o rascunho, são necessários 40 minutos, né? Dá um total de 800 minutos, porque são 20 peças, e aí são 13 horas. Aqui, somando todas as operações, eu tenho um total aqui de 60 horas, que equivale a 3.600 minutos, né? E um tempo estimado da operação, se eu selecionar aqui a célula, né, com o botão esquerdo do mouse, eu selecionar aqui todos os tempos, né, os tempos fixos, né, os tempos que eu conheço já da operação desse produto, eu vou ter um total de 180, exatamente o valor que está aqui. 180 minutos é o tempo gasto, é o tempo que eu disponho para fazer esse produto na minha linha de produção. Ou seja, para mim fazer 20 peças, eu gasto um total, eu tenho um total aqui de 180 minutos, certo? Então aqui eu já coloquei 20 peças, eu vou programar aqui meu outro produto, que seria o porta-CD. O porta-CD eu também tenho os tempos definidos, eu vou simplesmente, já está tudo definido aqui, eu vou simplesmente colocar aqui a quantidade. Poderia também ser 2 peças, mas no caso aqui eu recebi uma demanda de 40 peças. Ele já calculou para mim automaticamente aqui. O primeiro eu tenho 60 horas, esse aqui eu gasto 96 horas. O terceiro e último produto é um porta-revista. Esse porta-revista eu vou colocar aqui um total de 30 peças, né? Vou fazer a mesma jogadinha aqui, uma peça dando menos tempo, eu vou jogar aqui 30 peças, que é o que veio a demanda lá do meu comercial. Percebam, poderia ser 10 peças, por exemplo, né? Mas para esse caso foram vendidas 30 peças. Deu um total aqui de 70 horas. Nesse quadro de baixo, eu tenho aqui as minhas atividades, as máquinas utilizadas, no caso aqui é uma máquina por cada operação, poderiam ser 2, 3, dependendo do processo produtivo. E eu tenho aqui também a ferramenta utilizada. Nesse caso, eu tenho aqui uma capacidade produtiva em horas. Então, para cada ferramenta, eu tenho aqui, para cada máquina, eu tenho estimado 9 horas de área produtiva. De horas produtivas, ou seja, capacidade produtiva. É o tempo que o operador chegou na fábrica, parou para o almoço, fez sua refeição, voltou, né, e terminou o seu expediente, ele tem um total de 9 horas. Então, eu tenho uma capacidade produtiva de 9 horas diárias para estar fazendo cada operação dessa aqui. E aqui eu tenho um resumo, que logicamente veio lá de cima, que eu tenho então 20 peças, né? Então aqui eu tenho meus produtos, a quantidade que eu vou estar fabricando, o meu resumo, e a data de entrega. Essa data de entrega, ela veio da onde? Ela veio lá do meu comercial. Então, ou seja, o meu cliente ele quer receber porta-rascunho no dia 9/10. O outro cliente quer receber no dia 18. E as 30 peças do outro cliente no dia 17/10. Em cima dessas informações aqui de data de entrega, é o que eu vou estar calculando aqui
a minha capacidade produtiva, né? Então, o que seria? A ideia aqui, o nosso exercício, seria exatamente isso, fazer a programação da produção com base nas ordens de produção acima, são essas ordens aqui, utilizando o gráfico de Gantt, é o que a gente vai estar fazendo agora. Qual a data que será possível entregar os produtos, considerando a capacidade produtiva disponível, ou seja, a capacidade que eu tenho instalada aqui dos meus operadores das minhas máquinas, considerando de segunda a sexta-feira, ou seja, eu não trabalho aos sábados, não trabalho aos domingos, nem os feriados. Eu estou aqui um tempo padrão de segunda a sexta, 5 dias de trabalho, né? 5 vezes 9, 45 horas semanais. E o último item 3 aqui, como poderia controlar os recursos para entregar os pedidos no prazo de entrega solicitado. Então, com esses dados aqui, com essas datas, eu vou estar verificando se eu consigo entregar no prazo ou não, de acordo com os tempos que eu tenho aqui. Com a nossa ficha técnica definida, já é a explicação das horas, nós vamos agora realizar o nosso gráfico de Gantt. Eu criei algumas abas aqui, eu tenho primeiro o processo e ordem de fabricação, que nada mais é a minha OP. Posso até trocar aqui, se for necessário, colocar OP em vez de OF, mas tanto faz, né? Algumas empresas chamam de ordem de fabricação, outras de ordem de produção. A outra aba, eu tenho minha aba de atividade, e a outra aba é minha aba de gabarito, que logicamente é a utilização do professor. Bom, vamos aqui para inserir os dados. Como nós já temos os dados aqui da nossa ficha técnica, eu vou agora para a aba atividade. A aba atividade, ela tem esse esqueleto já, né, pré-concebido. Eu vou estar explicando aqui rapidamente o que seria. Então, planejamento de produção, o título, né, gráfico de Gantt. Posso até aumentar aqui com os recursos do Excel se você preferir, né? Vou deixar com 16 o tamanho. E aqui eu tenho as operações. Essas operações são exatamente as operações que aparecem na minha ficha técnica, né, que já estão definidas aqui. Tem as operações. Eu tenho os dias. Como é que funciona os dias? Eu tenho os dias aqui do dia... Eu estou considerando que eu estou começando no dia 1º do 10 e vai até o dia 22 do 10. São os dias corridos aqui. Na verdade, descontando aqui os sábados e os domingos. Acima eu tenho o horário aqui para vocês entenderem. Então, das 6 às 12 é o horário de trabalho. Então, o operador ele entra, né? O operador ele entra das 6 da manhã, trabalha até as 12. E aí ele retorna das 13 até as 18, com 1 hora de almoço. Então, observa que todos são assim. E aqui eu tenho os dias da semana. Então, 1 do 10 é quarta, 2 do 10 é quinta e assim sucessivamente. Ok? Bom, vamos lá para o nosso exercício. Abaixo aqui eu tenho uma legenda que são, na verdade, os meus produtos, né? Aqui está a produção, mas eu vou até mudar aqui para produtos. Os meus produtos, quem são os meus produtos? Quais são os produtos? Os produtos são porta-rascunho e caneta, porta-CDs e porta-revistas que estão definidos lá nas minhas fichas técnicas aqui, na minha primeira aba. Bom, aqui eu tenho as quantidades. De onde vieram essas quantidades? As quantidades vieram lá da minha área comercial, que nós chamamos nas aulas anteriores de demanda, né? Demanda ou previsão de demanda. Então, para cada produto eu tenho aqui uma quantidade específica, né, definida. Então, 20 para um, 40 para outro, 30 para outro. Eu defini umas cores aqui é o pulo do gato, né? Na verdade, as cores, essa legenda de cores, esse Pantone aqui, vai definir para nós o nosso gráfico, para a gente estar visualizando o nosso gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt nada mais é que um gráfico de colunas, porém, no sentido aqui em X, né, no eixo cartesiano X. O que seria? Na horizontal. Depois de finalizado, a gente vai entender melhor como é que funciona isso. Depois das cores, eu tenho aqui também a questão de datas, né? Então, eu tenho a data prometida. O que é data prometida? É a data que eu prometi lá para o meu comercial. E o meu comercial, por consequente, também prometeu lá para o meu cliente. E eu tenho as datas possíveis, ou seja, eu tenho a data que foi prometida, mas depois do cálculo que eu vou fazer aqui de programação, eu vou ter ideia de se é possível fabricar nessas datas ou não. E aqui do lado eu tenho quantidade. Isso aqui nada mais é do que as quantidades de desvio das datas, né? Por exemplo, dia 9 do 10 para o dia 11 eu tenho 2 dias, eu prometi para o dia 9, mas eu só consigo fazer dia 11, então eu tenho 2 dias de atraso aqui, digamos assim, né? Então aqui seria mais para a gente se basear aqui. Bom, vamos começar nosso gráfico. A primeira operação, nosso primeiro produto vai ser o porta-caneta, que é o vermelhinho aqui, certo? A bandeira vermelha. A bandeira vermelha, a gente vai identificar a primeira operação. A primeira operação, ela utiliza o seguinte equipamento, ou a seguinte máquina, prensa hidráulica, ou excêntrica. Lembrando que hidráulica é uma prensa hidráulica, utiliza, né, óleo, fluidos, e a excêntrica é uma prensa mecânica. Mas vamos lá para o mais importante, que são os dados, né? Quanto tempo que eu gasto para fazer essa operação da prensa hidráulica? Eu vou lá consultar o meu processo de operação, volto à minha aba. Aqui está, para a primeira operação cortar material,
para o corpo, eu utilizo a prensa hidráulica, que é a máquina que está lá, eu gasto aqui 6 horas, né? 6,67 horas, que aqui está em horas decimais, né? Então são 400 minutos. Cada operação é 20 minutos, multiplicado por 20 dá 400 minutos. 400 minutos dividido por 60, eu tenho 6,67 horas, né, decimais. Ou seja, como são 6 horas, lembra que eu comentei? Cada célula dessa equivale a 4 horas, né? Ou seja, se lá são 6 horas, logo passou das 4, eu vou ter que completar 2 células. Então eu vou vir aqui com a ajuda do mouse, eu vou selecionar 2 células, venho aqui na opção cor de preenchimento e seleciono a bandeirinha vermelha. Por que vermelha, professor? Porque vermelho é o item correspondente porta-rascunho. Para a operação serão gastos 2 períodos de produção. E vamos lá, o que seria esse 1-1? 1 equivale à ordem de produção número 1. E o outro algarismo 1 significa a operação número 1, que é a operação, né, de corte lá na prensa hidráulica. Vamos agora para a próxima operação. Então, para a operação número 1, eu gastei 6 horas, né? Eu gastei aqui 6,67. Então, por isso que eu completei aqui 2 células. 2 células, eu for olhando aqui, ó, das 6 a meio-dia, das 13 às 18, equivale a um dia inteiro de trabalho. Ou seja, eu não consigo colocar mais nenhuma operação. A próxima operação, a operação 2, eu só consigo fazer ela no próximo dia, que seria no dia 2/10, ok? Vamos para ela então. Operação 1/2. Que operação que é? Retirar a rebarba. É um processo manual. Quanto tempo eu gasto? 3,33, ou seja, é menos que 4 horas. Né? Se é menos que 4 horas, eu vou completar somente uma célula. Eu vou vir aqui, serviços manuais, operação 1/2, selecionar aqui a bandeirinha vermelha. Opa, aqui já está. Então eu vou gastar aqui 3 horas, né? Que seria quase 4 horas para a operação número 2. Vamos para a próxima operação agora, operação número 3. Operação número 3, que operação é essa? Eu vou vir aqui na minha colinha, ou seja, na minha ficha técnica, limpar a chapa cortada. Quanto tempo eu gasto? 3,33. Por coincidência, ao mesmo tempo. Eu vou voltar lá na minha atividade, vou colocar aqui completar. Então, operação 3, da ordem de produção 1, que eu ainda estou na ordem de produção 1, né? Que é do meu produto porta-rascunho. Eu vou vir aqui da mesma forma e completar. Como já está selecionado aqui meu Pantone, né, minha barrinha aqui, minha latinha de tinta, vou só selecionar aqui e completei. Operação 4, eu vou selecionar, como são 10 horas, eu vou selecionar uma, que equivale a 4, mais outra a 8, mais outra a 12. Eu não utilizei as 12 horas, mas são 10, então ela é maior que 8. Logo eu tenho que completar 3 células. Aqui está. Perfeito? Vamos agora para a operação 5. O que é a operação 5? Operação 5 é fechar a dobra da porta, né? Do porta-caneta com a prensa hidráulica. Quanto tempo? 13,33. Eu vou selecionando aqui, ó, para ficar mais didático. Então, 13,33, vou colocando negrito para a gente estar acompanhando junto. Ou também, se quiser, nós podemos colocar aqui em cinza, né, para dar um destaque, 13,33. 13,33 é maior que 12 e menor que 16. Então, o que eu faço? 13, eu vou lá na minha atividade, para completar 13, então eu tenho 4, 8, 12, 13. São 4 períodos. E eu vou vir aqui e selecionar minha barrinha vermelha. Tá aí, eu completei uma barrinha, né, inteira aqui com a operação 4 e a operação 5. Vamos agora para a operação 6. Operação 6, qual é essa operação? Operação de solda, soldar. Soldar com o quê? Com a máquina de solda, utiliza o eletrodo, ou revestido, ou solda MIG, solda TIG, seja lá a solda que você tiver na tua empresa. Nesse exemplo aqui é uma solda geral. Quanto tempo eu gasto? 600 minutos, equivale a 10 horas, mesma coisa, né? Eu vou até completar aqui, ó, vou pintar aqui novamente, vou colocar em negrito agora para utilizar os recursos do Excel. Eu tenho aqui 10 horas, né? 10 horas, quanto é 10 horas? Se cada quadrante meu, cada célula equivale a 4 horas, eu vou ter que pintar 3 células, 4, 8, 12. Não é 12, mas é maior que 8. Então eu vou lá para a minha atividade, operação 1/6, eu vou lá e completar 3 células completas. Quantas operações faltam? Eu vou ver aqui, na verdade são 9 operações, né? Então aqui, eu completando o meu restante de operações, eu fazendo a operação 7, a operação 8, a operação 9, eu encerro esse meu primeiro produto, né, que é o porta-rascunho e caneta. Com isso, eu encerrando essas atividades,
vocês vão perceber que essas barras elas vão crescendo, né? Ficando dessa forma aqui, conforme o nosso gabarito. Então aqui eu já tenho todas as barras de todos os produtos. Porta-rascunho, porta-CD e porta-revista. Então com isso, através dessa gestão visual de cores, eu consigo saber cada produto e cada dia correspondente ele está planejado, né? Logicamente, no decorrer da produção, pode acontecer algum imprevisto, e aí eu vou estar trocando essas datas, mas esse gráfico me permite ter uma visualização macro, né? Da onde eu posso estar colocando uma operação, tirando outra, e assim por diante. Acabamos de ver nessa atividade o planejamento de produção através da visualização do gráfico de Gantt. Bom, pessoal, nesta aula aprendemos a programação e o controle da produção, ou seja, o último nível de planejamento desenvolvido pelo setor de PCP. Entendemos também como programar cada OP, ordem de produção, em cada operação ou posto de trabalho. Aprendemos também sobre as vantagens da programação da produção. E, por fim, conhecemos uma ferramenta no Excel para gerar a programação da produção com o gráfico de Gantt. E chegamos ao final desta aula. Não se esqueça de fazer as atividades avaliativas, de participar do fórum e reforço que é importante sempre rever as aulas e praticar as atividades. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!